E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo beleza? Tudo maravilhosamente bem na sua existência, tudo tranquilo? Sobre a graça de Deus, sempre com Deus no nosso coração, sempre Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso caminho, a verdade e a vida, sempre, beleza? Te agradecendo a você que está aí, né? Muito obrigado por você estar no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado por você estar visualizando esse vídeo, muito obrigado mesmo, obrigado sempre. Ó, para quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970. Estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo, né? Mais uma vez aqui fazendo a cabeça de um vídeo, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar. Seus comentários sempre são muito pertinentes, muito bons. Sempre que você comenta, o YouTube ele dá espaço, né, para outras pessoas conhecerem, e as curtidas também. Isso é muito importante para o canal. Comentem e curtam, beleza? Só já te agradecendo desde já. Se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91. Se você também quiser comprar dos produtos, dos livros que eu vou citar aqui no canal, você entra na Amazon, beleza? Eu vou deixar o link aí embaixo aí na descrição. Você entra lá, compra e você ajuda o canal também, beleza? Tranquilo? Ó, a gente já volta já aqui com um vídeo aqui sensacional de um escritor que, por incrível que pareça, não é tão famoso no Brasil, mas ele é famoso justamente por conta dos filmes, né? É uma coisa assim que eu acho esquisito, estranho, mas é assim que funciona o mundo, né? Fazer o quê? Então a gente volta já. Ó, se inscreva no canal, comente, curta o vídeo e estamos aqui sempre, beleza? Tranquilo? Beleza? Até já. Vai passar aqui os letreiros do canal, tempinho de tomar uma água e a gente volta aqui, beleza? Valeu, até já. E aí, voltamos, tranquilo? Feliz Dia das Crianças, hoje dia 12 de outubro, ó, comemorações aí pelo país, né? Ó, crianças, muito obrigado, muito bacana vocês estarem aí. Mais uma vez vamos fazer um vídeo aqui especial, né, sobre um grande autor inglês que se especializou ao longo da sua existência, ao longo da sua vida como escritor, né, a escrever livros para crianças. E assim, e o que se mais fala sobre ele, né, que eu andei pesquisando, é que ele não é um autor ele vendeu milhões de livros, mas o nome dele não é muito conhecido assim nos meios. Ele é mais conhecido por conta das adaptações, né, cinematográficas, os livros que ele escreveu ao longo de, sei lá, 60 anos de escrita, né, que ele nasceu em 1916 e faleceu em 1990, foram livros voltados para crianças, e esses livros foram adaptados assim do mais diferentes gêneros, tá aí circulando no nosso meio e você às vezes nem sabe, né, nem sabe de quem eu tô falando. Eu peguei essa semana um livro desse Roald Dahl, esse aqui, A Incrível História de Henry Sugar e Outros Contos, da Martins Fontes. Esse aqui que eu tenho em PDF, ó. Esse aqui que eu tenho em PDF. Fui ler os contos, achei os contos espetaculares e fui descobrir na minha infinita ignorância que ele é autor de livros, de contos que foram aí, que estão espalhados aí na memória, né? Na memória geral das pessoas. E as pessoas não sabem muitas vezes não sabem que existe um autor de livros infantis nesse meio. Por exemplo, vocês conhecem A Fantástica Fábrica de Chocolate, esse livro aqui, ó. O filme, né? Quer dizer, ó, vocês conhecem A Fantástica Fábrica de Chocolate. Dificilmente vai encontrar uma pessoa que não tenha assistido esse filme e que não goste, né, desse filme, ó. O BGA, o Bom Gigante Amigo. Aqui, ó. Vendo? A famosa Matilda, né? A bruxinha boa. É, a Matilda. Vendo? Ou você conhece os Gremlins, do filme 1984, que ele passou para Disney nos anos 50. Nos anos 50 a Disney comprou os direitos. Colocou bancou o livro infantil, né, circulou como produto da Disney, mas a Disney acabou não fazendo o filme. Ele vai falar aqui nesse livro que eu tenho, né, Incrível História de Henry Sugar, no conto, que de 1977, que a Disney comprou. Ele vai contar a história sobre isso, que a Disney comprou os direitos, fez divulgação, etc, mas não fez o filme. Acabou não fazendo o filme. O filme surgiu em 1984. Você provavelmente assistiu Gremlins, que é do Roald Dahl. Não é legal? Não é incrível? James e o Pêssego Gigante, tá aqui, ó, a foto, né? James e o Pêssego Gigante também é do Roald Dahl. Entendeu? E você provavelmente nunca ouviu falar, sério. Você conhece o filme.
E assim tem vários. Esse que eu falei da Fantástica Fábrica de Chocolates é de 1964, mas é um livro que ele pensou anos e anos antes sobre. Ele queria fazer, ele era fanático por chocolate e quando ele estava no colégio interno por volta de 1920 e pouco, ele foi foi fazer um trabalho, né, sobre chocolates e visitou uma fábrica e isso ficou na cabeça dele durante anos e anos e anos por conta da ideia de como é que aqueles homens, né, como é que devia ser como é que devia ser incrível você trabalhar numa fábrica onde se produzia chocolates. Ele era verdadeiro, tinha uma adoração por chocolates, o Roald Dahl, entendeu? E assim vai, são histórias que estão aí no imaginário coletivo das pessoas e as pessoas muitas vezes não sabem, né, o nome do autor. No Brasil nós temos um escritor de histórias infantis que também escreveu livros chamados livros sérios, que é o Monteiro Lobato. Aqui, ó. Monteiro Lobato foi escritor do Sítio do Capão Amarelo, que está no imaginário das pessoas. Eu acredito que, diferente do Roald Dahl, o brasileiro saiba, né, o nome do Monteiro Lobato, foi bem divulgado, né? Se não souberem, aí já é já é um problema estranho, né? Já é algo estranho, esquisito. Mas no Brasil, por exemplo, ele escreveu a história do Sítio do Capão Amarelo, que está no imaginário coletivo das pessoas aí no Brasil. Na literatura inglesa, nós temos exemplos assim de livros que se tornaram, né, livros para crianças, mas que inicialmente isso não era a ideia. Não era a ideia transformar, né, o livro, ele foi escrito, os livros foram escritos assim para adultos. Mas sabe-se lá por quê ele acabou se transformando em livro infanto juvenil, né, para crianças, né? Ó, o Jonathan Swift escreveu Viagem de Gulliver, tá aí 1000 filmes, né? Tá aí Viagem de Gulliver, que é um livro que foi inicialmente escrito pelo Jonathan Swift para fazer críticas à sociedade, que acabou virando livro para criança. Adaptações, né, foram feitas, né? Muitas adaptações foram feitas e o livro acabou se tornando um livro para criança. Literatura, né, inglesa. Que o outro aqui, ó, Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Isso aqui também, inicialmente, era um livro para adulto. Não tinha nada a ver com criança, mas acabou se tornando, né, um livro infantil juvenil. Num campo oposto, na literatura francesa, o Viagem ao Centro da Terra, do Jules Verne e tantos outros, né, que o Jules Verne escreveu. Assim, eu não imagino que o Jules Verne ele tivesse esse pensamento, né, que a literatura dele fosse tornar literatura para crianças ou adolescentes, ou literatura infantil juvenil, como se diz, né? Aqui. E nós temos também na Inglaterra o Charles Dickens, que escreveu muito. E muitos dos livros dele acabaram se tornando também livros de infantis juvenis para crianças. Esse aqui, o exemplo desse aqui é o Oliver Twist. Esse aqui eu tenho até o DVDzinho. Ó. Aqui, ó. E eu tenho também o filme, Oliver Twist, que não é necessariamente um livro para crianças, mas acaba se tornando um, né? Acabou se tornando um. Oliver Twist. E ele escreveu David Copperfield. São livros assim fantásticos que valem a pena ser lidos, vale a pena ser conhecidos. Essa é a incrível história de Henry Sugar, né? São 6 contos aqui, são 6 contos que tem aqui a tradução, ilustrações de Alexandre Camanho e a tradução da Valdeia Barcelos, da Martins Fontes. Esse livro, a reimpressão dele é de 2016. Tá aqui uma biografia resumidinha, né, do Roald Dahl. Nasceu em 1916 no país de Gales, filho de pais noruegueses. Passou a infância na Inglaterra e aos 18 anos foi para a África como empregado da companhia de petróleo Shell. Participou da Segunda Guerra Mundial como piloto, ele era piloto, né, da Força Aérea da Inglaterra. Até esse momento aqui, ele não passou, inclusive ele vai explicar neste livro de contos aqui como é que ele se tornou escritor. Até esse momento aqui, como piloto da Força Aérea, ele não, em nenhum momento da vida dele, ele parou para pensar em se tornar um escritor. Nenhum momento da vida dele, entendeu? Nenhum momento da vida dele. Ele inclusive até faz umas referências assim, ele vai pegar os antigos cadernos dele de internato e vai olhar lá as notas dele como escritor de redação, né? Eram sofríveis qualquer ideia que ele tivesse como não havia nenhuma.
Ele vai receber, ele está durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai receber a visita de um grande escritor, né? Um grande escritor, ele estava lá no escritório, lá, tal, fazendo uns trabalhos burocráticos depois de sofrer acidentes, sofreu um acidente por conta da aviação, né? Enfrentando alemão, imagina, piloto de aviação inglês na Segunda Guerra Mundial, estava ciente de todos os riscos, que ele sofre um acidente quase grave, morre. E ele está lá fazendo serviços burocráticos, ele recebe a visita de um escritor famoso à época, e esse escritor pede a ele que faça uns relatos, né? Faça uns relatos de histórias de aviação, né? Que ele quer mandar para uma revista nos Estados Unidos. Aí ele vai pegar o texto do Roald Dahl, vai dar uma mexida aí eles vão dividir o dinheiro, né? O escritor lá vai dizer, não, vamos fazer isso aqui. Aí ele vai dizer, mas eu não sou escritor, eu trabalho, não, faz aí, a gente vê o que acontece, tal, vamos lá, mas a gente pega o texto, eu faço correções, né? E aí a gente vê como é que fica. Como é que fica lá? Eu mando eu tenho contatos lá nos Estados Unidos com uma revista, e a gente vê como é que fica. Aí tá bom, vai lá e você escreve o relato, entendeu? E manda pro escritor. Aí o escritor vai ler o negócio, acha fantástico a escrita, tudo que está ali no texto. É o nome do conto. O nome do conto, deixa eu ver se eu pego aqui. Acho que é Moleza, entendeu? Ele pega, aí o escritor acha incrível o conto e fala assim, não, eu não vou reescrever seu conto não. Seu conto ficou muito bom, ficou conto de profissional. Vamos mandar diretamente para a revista. E a revista lê o conto, aceita, e dali para frente ele passa a escrever regularmente. Inclusive, nesse texto, ele vai falar que escritores, né? Você geralmente, quando você vai escrever, você vai se tornar escritor. Não começa assim, eu pego, escrevo um texto e mando para uma. Primeiro eu tenho que ter uma profissão. Geralmente é assim, né? Eu trabalho, sei lá, como advogado, como professor, isso, aquilo. Eu tenho que me sustentar, porque a escrita é algo solitário e ninguém pega um texto assim de primeira, um livro. Eu chego na editora e vou pegar a editora vai me pagar. Não, ela geralmente vai pegar o livro, vai ler, não, isso aqui você viver como escritor, né? Dificuldade. E ele disse que deu sorte. Ele deu uma sorte danada justamente por esse escritor ter procurado. Ele sentar para escrever, ele nem pensava em ser escritor, não era algo que estava na existência dele. E por conta disso, ele passou a ser escritor por conta desse acaso. Justamente por ter vivido a guerra, e ter mandado, e ter um escritor, né, que praticamente colocou dentro do sistema, que ele não era algo que ele estava pensando em fazer. Aí ele viu que ele era bom no negócio e passou a ser escritor. Essa é a incrível história de Henry Sugar. Tem vários contos aqui, né? Alguns para criança, pode dizer, né? Um menino que falava com bichos, que é um conto fantástico do menino que o pai, o escritor está num resort, aí ele escuta à noite a história, escuta um murmurinho das pessoas que capturaram uma tartaruga já bem, né, deve ter 150 anos, tartaruga gigantesca, e eles estão pensando em pegar essa tartaruga e fazer ensopado com essa tartaruga, tirar o casco dela. O filho de uma pessoa lá do resort lá, que estava lá fazendo, né, tava lá passando um tempo lá, vê aquilo. Esse menino gosta pra caramba de animais, ele tem uma verdadeira obsessão por animais. Ele luta contra as pessoas que querem fazer ensopado da tartaruga, pede ao pai de todo jeito que impeça isso. Aí o pai vai lá e compra a tartaruga do proprietário do hotel, do resort. Aí no outro dia as pessoas acordam e percebem que o menino não está mais lá, né? Eles tinham pego a tartaruga e tinham soltado no mar. Vai embora a tartaruga. Aí quando eles chegam de manhã, cadê o menino? Vão procurar o menino desapareceu. E aí os barcos começam a procurar o menino, né? Aí algumas histórias chegam dizendo que viram um menino no casco de uma tartaruga navegando não sei para onde, está numa ilha. As pessoas passam a procurar esse menino com a tartaruga e não acham mais. Não acham mais. Aí de vez em quando alguém vê, olha, eu vi alguém numa ilha, não sei o que tal, tava lá com a tartaruga, a gente viu de binóculo. É um conto bem bacana. O Carona
É a história do escritor, né? Ele tinha acabado de comprar uma Ferrari, um carrão bonito, um carro, né, potente. Aí ele tá andando com o carro pela estrada e ele vê um sujeito pedindo carona, ele deixa o cara entrar. Ah, vem aqui, entra aqui, então onde você vai? Ah, vou não sei pra onde. Aí eles começam a conversar, a trocar ideia. Ah, você é o quê? Você é escritor, parará. Aí o cara, você tem uma profissão mais legal do mundo. Esse carona, né? Eu tenho a profissão mais bacana do mundo. Essas outras profissões, outras coisas que as pessoas fazem aí, não chegam perto da minha. Aí o escritor fica curioso, que profissão é essa? Não sei o que. Aí eles vão conversando, daqui a pouco o cara não pergunta, pega não sei o que. Aí o escritor vai procurar, não acha nos bolsos, começa a procurar nos bolsos as coisas do carro, e aí o carona lá, tudo aqui, ó. Aí mostra pra ele, você, olha, minha profissão é chamada os dedos leves. Dedos leves, eu consigo ter uma velocidade impressionante porque os olhos não alcançam, eu consigo tirar tudo dos bolsos. Quando eu quero tirar alguma coisa dos bolsos das pessoas, você é mágico, né? Que história de mágico? Mágico é fichinha, mágico só meramente um ilusionista. Eu não, eu faço acontecer. Aí o carona pede assim, você tem uma máquina aqui, você tem um carro aqui fantástico, ele chega a 207 km por hora. Você já testou? Eu falei assim, não testei não, então vai lá, testa. Aí ele bota o carro para correr, o carro alcança 150 por hora, 160 por hora, 190 por hora, 200 km por hora na estrada. Aquele êxtase, aí tem uma moto de um policial que tá vindo atrás, um policial com os maus bofs, né, com a cara de assim, o policial vê aquele sujeito daquele carrão, né, assim, pô, é hora de eu fazer uma graça, né? Vou multar esse cara, vou prender, de possível, esse cara vai ser preso, esse dono do carro. E ainda por cima também com um sujeito estranho, né? Que um caroneiro estranho, com a cara estranha, eu reconheço você de algum lugar. Aí dá uma multa enorme pro escritor e quer o nome e endereço do caronista, porque vai mandar a polícia lá, eles vão ter que ir atrás de advogado, vão ter que se virar para se resolver com a justiça pelo fato de ter passado da velocidade na estrada e etc. Aí o policial vai embora, aí o caronista, você pode ficar tranquilo, você não vai ser preso, ninguém é preso por conta de velocidade, mas e também não vai pagar multa não. Aí o escritor, mas como assim? Olha aqui o que está na minha mão aqui, o bloquinho de multa, etc, etc. Ele tinha conseguido tirar o bloquinho de multa do bolso do policial sem o policial ver, entendeu? Aí ele fica amigo do escritor. Outro conto, né? O Tesouro de Milderhall. Aí antes ele tinha escrito um pré-conto, né? Que é uma nota acerca do próximo conto. Isso, o Tesouro de Milderhall. O Tesouro de Milderhall é um conto que o Roald Dahl disse que ele não gostava de escrever histórias, contos que tinham a ver com a realidade. Ele é realidade muito chata. Ele gostava de inventar, ele gostava de criar histórias. Assim, do nada, a Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda. Ele não gosta, assim, baseado em acontecimentos, né, em fatos de jornais. Mas esse ele achou tão extraordinário. Em 1942, numa localidade da Inglaterra, um sujeito que ele passava, né, ele gostava, trabalhava como abridor de buraco, assim, como trator, né, para as pessoas, para alguém vir lá e fazer e colocar suas sementes, as plantas, etc, etc. Então ele trabalhava nisso, ele trabalhava nisso, vivia sua vida simples lá com a esposa. Aí um dia um indivíduo, um amigo dele, né, um sujeito lá que tinha muito trabalho, passou esse trabalho para ele, de pegar e afofar a terra lá com a máquina, lá com uma espécie de máquina, lá, uma escavadora lá, não sei o que, um trator, né? Seria o mais certo, trator. Ele vai passar um lugar lá, vai afofar a terra com o trator, etc. Passa lá num local que já está quase nevando, né? Tá muito frio a época, tá passando com o trator lá em cima, e ele acaba descobrindo a 40 centímetros de profundidade umas pratarias da época do Império Romano, prata, copos, talheres, entendeu?
acha aquilo que estava atrapalhando, quebrou inclusive uma parte do trator, né, quando ele estava lá afofando a terra. E ele descobre umas pratarias da época da 300 depois de Cristo, por aí, 300 e pouco depois de Cristo, que a Inglaterra estava sob o domínio a Inglaterra, né, estava sob o domínio dos britânicos à época, e estava com a invasão dos Pictos, né, tava a invasão dos Pictos ali, naquela localidade, e se descobre que alguém enterrou aquela prataria, botou num buraco lá para tentar salvar, provavelmente morreram. O sujeito que descobriu, o sujeito que desenterrou o negócio era uma pessoa bem simples, ele não tinha ideia sobre aquilo ali era só uns pratos velhos, não sei o que e tal. Mas o cara que tinha pedido a ajuda do sujeito, ele era um cara que gostava de colecionar flechas, né, da época dos Pictos, objetos antigos. Ele é um cara sozinho e ele percebe que aquilo ali tem valor. Só que na Inglaterra tem um problema. Inglaterra não é igual aos Estados Unidos, onde você acha alguma coisa no seu terreno, aquilo é automaticamente seu. O que você encontra no seu terreno lá de objetos, né, valiosos, históricos, etc, pertence ao governo britânico, à rainha, entendeu? Se você encontrar alguma coisa no seu solo lá, etc, pertence ao Estado. Entendeu? Não é seu, eles pagam uma fortuna, te dão uma grana boa, mas o que você encontrar não te pertence, não é seu, pertence à monarquia, ao Estado, etc. E o sujeito que tinha arrumado esse serviço pro cara lá que abriu os buracos, ele sabia disso, ele era um colecionador de materiais, ele era um cara meio rusticão, ele sabia disso. O que acontece? O cara, ele vira assim pro sujeito e fala assim, esses são os pratos velhos, né, não sei o que tal, deixa que eu cuido disso aqui, arruma um saco aí, eu arrumo um saco aí, deixa que eu cuido disso aqui, tá frio pra caramba, os caras estavam cavando, né, cavando um buraco lá pra tirar todos os pratos, daquele frio pavoroso, aquela coisa pavorosa, aí, não, deixa que eu termine isso aqui, pode ir pra casa, vai pra casa, que eu termino aqui. Aí ele pega o material, né, o cara vai pra casa, ele pega o material, bota no saco, leva para casa, limpa. Ele sabe das leis. Ele sabe o que pode acontecer se por um acaso, né, não for declarado pelo bonitinho que você achou que ali, vai ser considerado roubo. Você corre risco de ser preso. Detalhe, ele nem foi o descobridor foi o sujeito. O descobridor foi o sujeito, nem foi ele. Quer dizer, ele leva o material para casa, passa lá umas buchas lá, deixa o material brilhando, fantástico, sensacional, deixa brilhando, não entra em contato com as autoridades, não deixa lá, né? Pensando de repente, quem sabe talvez em vender isso para um colecionador, etc. Isso na época da guerra. Nós estamos em 42, a Inglaterra está sob ataque dos alemães. Sim, a Inglaterra está naquela confusão. Então ele deixa guardado 42, 43, 44, 45, 46. Está lá na casa dele lá, ninguém vê, só ele sabe. Aí ele deixa lá guardadinho, escondidinho lá. Aí um dia ele tem contato com pessoas, né, que mexem com coisas antigas, etc, não colecionadores, mas que tem a ver com o governo, né? O sujeito vai bater na casa dele lá, faz tempo que eu não te vejo, não sei o que, tal. Aí ele tenta dar uma desconversada, mas eu não vou, né, falar, não vou contar muito bem o que eu tenho aqui, que esse cara, ele vai bater, obviamente, ele vai fazer um escarcéu, né, ele vai ter um ataque cardíaco quando vê a maravilha que é isso aqui, esses negócios, aí ele fica quieto. Só que ele cometeu um erro, ele deixou 2 talheres de prata em cima da estante dele, e o cara vê, quando o sujeito vê, ele fica louco, né? Onde você arrumou isso? Onde você conseguiu isso? Aí ele não tem como esconder. Aí ele fala assim, não, isso faz parte de um acervo que eu descobri não sei aonde, né, tal. Aí o cara vai, quero ver. Quando ele vê aquela prataria, aquele negócio da época do Império Romano, o bicho fica louco, né? Óbvio. Aí ele vai avisar, né? Ele avisa óbvio, ele vai avisar ao Estado, né? Ele tem que fazer esse tipo de coisa. Tem que fazer, aí avisa, aí a polícia vai lá, pega os negócios, levam, aí são convocados a depor, né? Todo mundo tem que depor sobre, inclusive o sujeito que descobriu lá, o cara que estava no trator. Aí eles vão lá, tal, aí eles acabam recebendo 1000 libras. Ele dá uma desculpa. Qual era a desculpa dele?
ele disse que não sabia. Ele disse que ele encontrou aquele negócio lá, achava que era bacia de estanho, entendeu? Aquelas bacias velhas de estanho e não, aí apelou à ignorância dele, entendeu? Apelou à ignorância, que assim, eu não sabia que era prataria do Império Romano, ó. Deu uma desculpa, e aí o governo aceita, o Estado aceita, paga 1.000 libras lá para os dois lá, pro cara lá que foi o descobridor, 1.000 libras foram fantásticas, né? Foram assim, fantástico, bacana. Pro outro não se sabe. O autor, inclusive, ele assim, ele tava em busca de assunto, né? Viu o noticiário nos jornais. Viu o noticiário nos jornais, correu lá na casa do sujeito, aí o sujeito, né, que descobriu lá o negócio, conta a história para ele, ele conta a história, ele vai, escreve o conto, o Roald, né, escreve o conto, manda para a revista paga, aí ele divide o valor do que ele ganhou com o conto com o sujeito que descobriu a prataria. E o Roald, o autor, né, diz que tá lá, lindíssimo o negócio, né, no museu do Império Britânico, um negócio maravilhoso, extraordinário, né, a prataria. E assim, ele tentou visitar o sujeito lá que tentou dar um migué, mas o cara não quis nem conversa. Eu falei muito com o jornalista, não sei o que tal. Aí ele especula sobre qual é o que imagina, o sujeito podia ser, cara, riquíssimo. Foi um negócio assim que deixaria o cara milionário. Eles receberam 1.000 libras, para um tava bom, para o outro nem tanto. Mas como ele quis dar uma miguelada, né? Escapou, deu graças a Deus por não ser preso, porque ele correu um seríssimo risco de ser preso, porque você simplesmente seria o caso aqui no Brasil de você não pagar o imposto de renda. Você não pagar o imposto de renda, você corre risco de ser preso. Na Inglaterra foi exatamente isso. Ele simplesmente não declarou, não fez declaração daquilo que ele encontrou, né, no terreno, que nem era o terreno dele, ele estava pegando trabalho para um outro indivíduo. Então ele deu essa miguelada, mas escapou de ser preso. Escapou de ser preso por pouco. Eles acreditaram, fingiram que acreditaram, né? Assim, esse sujeito é ignorante, de repente não soube mesmo, e passou batido. O conto O Cisne é um conto tenebroso, né? É um conto tenebroso. Conta a história de um menino que do menino que ele é criado num meio onde todo o cenário é violência, né? De hooligans na Inglaterra, na década de 50, por aí. Aquele universo ali, o pai dá de presente para ele quando ele faz 15 anos, é um rapaz, né, já de 15 anos, dá para ele uma espingarda para ele matar passarinho, matar bicho, etc. E ele é um rapaz de maus bofs já criados pelo esse pai meio hooligan que bate na mulher, criado num ambiente de violência. E no dia do aniversário dele de 15 anos, ele sai com um amigo com essa espingarda, por aí. Sai, vamos matar passarinho, não sei o que tal. Aí eles encontram um rapaz, um garoto, que é assim, um nerdzinho, né? Nerdzinho, o melhor da escola. O garoto é melhor. O garoto é o melhor naquilo que ele faz, né? Escrever, ótimas notas na escola. E esse rapaz tem inveja brutal. Ele olha aquele indivíduo ali, o nerdzinho, com uma raiva danada. E ele se junta com esse amigo também que é de maus bofs e vão aprontar com esse nerdzinho. Eles pegam esse nerdzinho, o nerdzinho até enfrenta os caras, mas os caras são mais altos que ele, mais fortes. Eles amarram ele na linha férrea lá. Eles são realmente terríveis. Amarram ele na linha férrea e colocam ele no meio do... Se você for bom, você vai passar... O trem vai passar por cima de você e não vai acontecer nada com você. Você vai passar, ficar lá, e aí ele faz um menino amarrado lá, friamente, né? Pensando no que o pai já tinha dado os conselhos para ele com relação a certas circunstâncias de existência. Aí ele consegue passar, o trem consegue passar por cima dele e não machucá-lo. Isso dá mais raiva ainda nos caras. Aí eles chegam, ele tá amarrado, né? Ele tá amarrado pelos esses dois sujeitos. Ele é levado lá para um lago e eles vão assim, vamos ver o que a gente faz com esse cara aqui, vamos ver se a gente joga ele na água aí, vamos inventar alguma coisa aí. Aí eles começam a matar uns bichos, né? Uns cisnes. Começa a matar cisnes. Parece que é proibidíssimo lá na Inglaterra você matar certos tipos de aves, né, que são protegidas lá. E eles começam a matar os cisnes, começam a matar os bichos. E o menino, vocês estão fazendo isso, a polícia vai pegar vocês.
a polícia vai pegar vocês, vocês não vão escapar, vocês vão ser presos, sabe o que tal? Não quero saber. Aí pegam ele, dão uns tapas nele lá, enchem ele de pancada lá e matam o cisne. Aí pegam, cortam as asas do cisne e levam e amarram nos braços do menino. Agora você vai subir nessa árvore aí, entendeu? Vai, e pega e aponta a espingarda e você vai subir. Aí o menino pensa assim, pelo menos lá em cima eu vou dar meu jeito de escapar. Aí sobe com as asas cortadas do cisne, eles fazem... Sobe, fica lá na ponta da árvore lá e os caras começam a atirar. Pá! E um tiro passa voando perto da cabeça do menino. Aí o menino entra em desespero, né? O que eu vou fazer agora? Eu preciso sobreviver. Eu vou morrer aqui, né? Não tem ninguém aqui por mim aí. Aí ele, na conta do desespero, ele simplesmente, ele percebe, eu acho que feito pelo desespero, sabe? É um conto fantástico, né? Ele pega com as asas, ele voa, né? Por conta das asas, voa e vai parar em casa. Ele tá ferido na perna, né? Levou um tiro. Aí a polícia vai e pega os dois rapazes, né? Depois do acontecido. Ele voa. É a ideia do conto fantástico. O desespero faz com que ele acabe usando, né? Ele acabe se transformando, entre aspas, num cisne, né? No cisne. É um conto brutal. As descrições de brutalidade do Roald Dahl, né? Ele sempre tinha essa ideia de que você não escreve para criança edulcorando o mundo cor-de-rosa, entendeu? O mundo não é cor-de-rosa. O mundo, ele é um mundo de pecados, é um mundo de pessoas más. As crianças também não são boazinhas. Não são boazinhas. Não há essa ideia, né? Linda e maravilhosa, um mundo cor-de-rosa, não. Ele escrevia de acordo com o que era o mundo. Então, muitos dos próprios livros dele tem essas características. Entendeu? Na própria fábrica, a Fantástica Fábrica de Chocolate também tem essa... Então ele escrevia muito, né, dentro desse universo de maldades pertinentes. As crianças também não são boazinhas. Elas não têm essa... boazinha, não tem isso. Então ele mostra bem isso. A incrível história de Henry Sugar tá na Netflix, né, para quem quiser assistir. É um conto feito pelo Wes Anderson, entendeu? Que já tinha feito em 2009 o Fantástico Senhor Raposo, também, que é uma história do Roald Dahl, que também tem aí nos streamings para assistir, que eu assisti, achei fantástico. E a incrível história de Henry Sugar está na Netflix. Vai contar a história de um sujeito que aparece dizendo que consegue enxergar mesmo com os olhos vendados. Ele adquiriu isso de uns orientais, de uns indianos. Ele adquiriu essa história, esse jeito, né, de poder ler sem precisar enxergar, entendeu? Ele adquiriu essa técnica. E eu não vou contar o conto, não vou dar aqui spoiler do conto, porque eu acho interessante que você assista o filme, né? O filme ele tem 41 minutos, tá na Netflix. Hoje em dia a Netflix está espalhado para todo lado, entendeu? Então não vou dar muitos detalhes não vou dar spoiler, né, sobre esse conto, que eu acho interessante que você assista a história, né, o filme, e que você também leia o livro, né, em si, porque esse conto está inserido exatamente, né, na incrível história. Esse aqui, vendo? Vale muito a pena ser conhecido. Tem outro conto aqui para fechar. É o que eu falei. Ele vai dar exatamente a história de como ele se tornou, né, o escritor. Ele vai contar detalhes da carreira dele, vai falar sobre a vida, né, a vida dele no colégio interno, o horror que foi exatamente viver nesse colégio interno, como os professores católicos batiam nele, o horror, né, que era exatamente viver sobre assim, qualquer coisa que você fizesse era motivo para você tomar pancada. Entendeu? Não havia nenhuma chance de você viver, né, sobre aquele universo sem escapar das pancadas, entendeu? E assim, como eu disse no começo, ele não se via nem como escritor, porque a ideia de escrita não estava nesse universo dele, não era algo que ele nem sequer parasse para pensar, não era algo que estivesse no mundo dele.
assim, né? Deixa eu ler aqui a parte aqui que ele vai contar a existência dele na escola. Não, se você se horrorizar, ficar horrorizado, você pode pular ou parar por aqui se você quiser, beleza? Aos 13 anos saí da escola de primeiro grau e fui mandado mais uma vez como aluno interno para uma das célebres escolas particulares da Grã-Bretanha chamada de escolas públicas. É claro que elas não são nem um pouco públicas, são extremamente exclusivas e dispendiosas. A minha chamava-se Hampton, em Derbyshire, e nosso diretor na época era o reverendo Geoffrey Fisher, que mais tarde foi bispo de Chester, depois bispo de Londres e finalmente arcebispo de Cantuária. Nesse seu último posto ele coroou a rainha Elizabeth II na abadia de Westminster. O uniforme que tínhamos de usar nessa escola nos dava a aparência de funcionários de uma funerária. A casaca era preta, com a frente curta e longa, abas atrás que pendiam até a parte traseira dos joelhos. As calças eram pretas, com riscas finas cinzentas. Os sapatos eram pretos. Havia um colete preto com 11 botões a serem abotoados todos os dias de manhã. A gravata era preta. Havia ainda um colarinho branco engomado e duro, assim como uma camisa branca. Para completar, o toque final de ridículo era um chapéu de palha que tinha de ser usado em todas as ocasiões ao ar livre, menos quando se praticavam esportes. E como o chapéu ficava encharcado na chuva, nós carregávamos guarda-chuvas para as intempéries. Dá para imaginar como eu me sentia usando essa fantasia quando minha mãe me levou aos 13 anos de idade ao trem em Londres no início do meu primeiro semestre. Ela me deu um beijo de despedida e lá fui eu. Era natural que eu esperasse que meu traseiro tão sofrido tivesse uma trégua na minha nova escola, mais madura, mas não era para ser assim. As surras em Hampton eram ainda mais cruéis e mais frequentes que qualquer coisa que eu já tivesse vivenciado. Isso porque ele já tinha apanhado bastante quando ele era criança, bem criança, 7, 8 anos de idade, já tinha apanhado pra caramba. Mas ele achou o seguinte, agora vai diminuir essa surra, vai diminuir. Tá bom. E não pense nem por um momento que o futuro arcebispo de Cantuária fizesse objeção a esses exercícios sórdidos. Ele arregaçava as mangas e participava com disposição. As dele eram as péssimas, as ocasiões realmente apavorantes. Algumas das surras aplicadas por esse homem de Deus, esse futuro chefe da igreja anglicana, eram muito brutais. Tive conhecimento seguro de que ele uma vez precisou arrumar uma bacia com água, uma esponja e uma toalha para a vítima poder lavar o sangue depois. Não foi brincadeira essa aí. Reminiscências da Inquisição Espanhola. Mas o pior de tudo, creio eu, era o fato de que os monitores tinham permissão para espancar seus colegas. Isso ocorria diariamente. Os rapazes maiores de 17 ou 18 anos açoitavam os menores de 13, 14, 15, numa cerimônia sádica que se realizava à noite depois que se tinha subido para os dormitórios e que se estava de pijamas. Estão querendo sua presença no vestiário. Com mãos pesadas, o aluno vestia o robe e calçava os chinelos. Depois descia a escada e entrava no grande aposento de assoalho de madeira onde os uniformes de esportes estavam pendurados nas paredes em toda a volta. Do teto estava suspenso uma única lâmpada elétrica sem lustre. Um monitor pomposo, mas muito perigoso, estava à sua espera no centro da sala. Nas mãos segurava uma longa chibata e geralmente ele a estava flexionando no instante em que se entrava. Suponho que você saiba por que está aqui, diria ele. Bom, é o segundo dia seguido que você queima minha torrada. Deixe-me explicar esse comentário absurdo. É que o aluno menor era o escravo do maior. Isso queria dizer que era seu criado e uma das suas numerosas tarefas consistia em preparar torradas para ele todos os dias na hora do chá. Para tal, usava-se um longo garfo de tostar de 3 dentes. Prendia-se o pão na extremidade e segurava-se o garfo diante da lareira acesa, primeiro um lado, depois o outro. Mas a única lareira onde era permitido fazer torradas ficava na biblioteca e à medida que se aproximava a hora do chá, nunca havia menos de 12 escravos desgraçados acotovelando-se para garantir a posição diante da pequena grelha. Eu não era nada bom nisso. Geralmente mantinha o pão perto demais e a torrada saía queimada. Mas como nunca era permitido pedir uma segunda fatia e começar de novo, só nos restava raspar as partes queimadas com uma faca. Disso raramente escapávamos incólumes. Os monitores eram especialistas em detectar torrada raspada. Podíamos ver nosso próprio carrasco sentado lá adiante à mesa principal, apanhando a torrada, virando-a, examinando-a meticulosamente,
como se ela fosse um quadro pequeno e valiosíssimo. Depois ele franzia as sobrancelhas e aí sabíamos que estávamos em apuros. E agora, à noite, estávamos ali embaixo no vestiário de hobby e pijama e aquele cuja torrada havia sido queimada estava comentando nosso crime. Não gosto de torrada queimada. Eu a segurei perto demais, desculpe. O que você prefere? 4 com hobby ou 3 sem ele? 4 com ele, respondi. Era tradicional fazer essa pergunta. Sempre se dava uma escolha à vítima. Mas meu próprio hobby era de pelo de camelo e na minha cabeça nunca houve nenhuma dúvida quanto a ser essa a melhor escolha. Receber chibatada de pijama era uma experiência muito dolorosa que quase sempre ganhava pele, mas meu hobby impedia que isso acontecesse. É claro que o monitor tinha perfeito conhecimento disso, portanto sempre que alguém preferia um golpe a mais para continuar de hobby, ele açoitava com toda a força de que dispunha. Às vezes dava uma corridinha, 3 ou 4 passos nas pontas dos pés para ganhar ímpeto e impulso, mas fosse como fosse, era uma selvageria. Antigamente, quando um homem estava prestes a ser enforcado, um silêncio dominava a prisão inteira e os outros prisioneiros mantinham-se calados em suas celas até a execução estar terminada. Algo muito semelhante ocorria na escola quando alguém estava sendo surrado. Lá em cima, nos dormitórios, os meninos ficavam mudos na cama, em solidariedade à vítima, e através do silêncio subia do vestiário, lá embaixo, o estalo de cada golpe aplicado. E pá! 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 Assim, ser estudante na Inglaterra não era fácil. Inclusive, né, o Roger Waters, como ele foi um estudante, ele tinha tanto horror aos professores, né, o Roger Waters do Pink Floyd, tanto horror aos professores que ele cometeu justamente aquele The Wall, né? Pedindo para os professores deixarem as crianças em paz, porque era algo assim brutal. E não só os professores, mas também os alunos, que assim, os alunos mais velhos, quer dizer, era um universo de selvageria, que inclusive também o Morrissey, também na biografia dele, na biografia dos Smiths, que eu li há uns anos atrás, também conta também que os professores ingleses e as escolas inglesas não eram fáceis. Depois também, por conta dessa brutalidade, desse horror todo, acabou-se também que as escolas inglesas acabaram se transformando numa coisinha bem amena. Novas ideias sobre ensino, um negócio desse naipe. Hoje eu falei um pouquinho, né? Me estendi um pouquinho, mas eu falei um pouquinho sobre esse sensacional livro aqui, né? Do Roald Dahl, né? Que você provavelmente, como eu falei, deve conhecer os filmes, né? O Gremlins, a Fantástica Fábrica de Chocolates, etc. Você provavelmente assistiu esses filmes, que são baseados em contos e histórias do Roald Dahl, escritor inglês fantástico, que tem uma tradição, é uma tradição de escrita, né, na Inglaterra, que vem de muito tempo, o que foi dar exatamente em ótimos escritores, em escritores excelentes, de contistas, C.S. Lewis e por aí vai, que são escritores assim que estão aí, né, na boca do povão, né, e o Roald Dahl não é desses que pode-se dizer que esteja na boca do povão. Então esse livro aqui, ó, espero que se você quiser adquiri-lo na Amazon, né, pedir pelo meu link aí, ou tantos outros aqui, né, a própria Fantástica Fábrica de Chocolates, você pode pedir, né, pelo meu link, ó, Matilda, se você quiser, né, dar um bom livro para seu filho, sua filha, use o link aí da Amazon, beleza? Tranquilo? Use o link da Amazon, compra aí e dá uma força pro canal Paulo Dharma, tranquilo? Beleza? Hoje um pouquinho de A Incrível História de Henry Sugar, que tem o filme, que está na Netflix, tá? Tá na Netflix. Se você assistir o filme, compra o livro e dá uma lida no conto, que é, ó, sensacional. O Wes Anderson, ele faz exatamente pegar a essência do Roald Dahl e colocar no filme com as imagens. É uma coisa bem teatral, bem bacana, que vale a pena ser lido e vale a pena ser assistido também. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu falei um pouquinho de A Incrível História de Henry Sugar e outros contos. Valeu? Feliz Dia das Crianças aí, você com seus filhos, etc. Ó, bacaninha, que esse feriadão seja, ó, das orelhas, beleza? Valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau.